a ministra Damares, agora eleita senadora, ela relatou, quando ela estava, acho que dentro de uma igreja, né? Isso. Tá fazendo uma pregação. Fazendo uma pregação ou conversando ali com os fiéis e tudo mais. E ela começou a contar o que ela ouvia e o que ela viu sobre os baixos níveis que existe de pedofilia. Então, o que me assustou foi que, em vez das pessoas elas apoiarem a ministra Damares e justamente fomentarem ainda mais a estrutura de você ir atrás de pedófilos, denunciar os pedófilos, você educar as pessoas para identificar esses pedófilos, que muitas vezes acontece dentro de casa, né, com parentes e tudo mais, e também identificar se alguém está utilizando-se de material de internet, que é crime tão quanto, porque aquele material que você de casa, viu, que às vezes você fala, não, só estou dando uma olhadinha, você tem que ficar sabendo que consumir, armazenar ou simplesmente navegar onde tem pedofilia é crime tanto quanto. Agora, muitas pessoas, não é de agora, né? Quando ela disse que, logo que ela assumiu o governo do Bolsonaro como ministra, ela disse que ela teve uma visão de Jesus Cristo em cima de uma goiabeira. E olha que interessante isso. Ela fugia do seu abusador e o único lugar que ela tinha para se esconder era subir a goiabeira. Então, se ela teve ou não... E eu vi, gente, pessoas, jornalistas, fazendo memes com isso, ridicularizando, ou seja, uma criança subindo... Imagina a dor que essa criança tinha de fugir. O único lugar que ela talvez o seu abusador não encontrasse era em cima da goiabeira. E pela sua religiosidade, algo que ela trouxe com uma redenção foi Jesus Cristo, que era o seu grande arquétipo de redenção. E as pessoas ridicularizaram tanto a violência com ela, quanto a sua religiosidade. E aí eu trago até o que o Lula trouxe, né? Que ele falou assim, você pode pegar qualquer verdade e transformar numa mentira. Ou seja, você pega qualquer assunto e colocá-lo de qualquer maneira. Você pode xingar a pessoa de pedófilo, de canibal, de genocida, você pode xingar do que ela quiser. Por quê? Você cata um ponto, aumenta esse ponto, transforma e acabou. E você faz o que você quiser. E aí, em vez de se discutir o ponto principal, a gente vai discutir aquilo que eu quero que você discuta. E aí, Xuxa assinou um baixo-assinado e várias pessoas dizendo, não, agora você vai ter que provar que isso existe. Então, antes de passar para os meus colegas, o que ela falou é pouco. No início da internet, eu descobri a Deep Web, por acaso. E eu ia muito lá para hackear, para encontrar programas e para encontrar material, inclusive, sobre os assassinatos, como eu faço muita análise de psicopatas e tudo mais. Eu queria encontrar esses materiais, as fotos, as vítimas e tudo mais. E, óbvio, era uma coisa extremamente macabra. E eu queria entender a mente desses caras. Tinham depoimentos que você não encontrava em lugar nenhum, depoimentos de vítimas, os relatos. E uma vez eu abri uma janelinha, negão. Abri uma portinha, abri um arquivinho. Eu não gosto nem de falar. Eu fiz uma live um dia que eu até engatilhei ali, né? Eu vi coisas ali que o que a Damares falou é pouco. É pouco. Vocês não têm ideia do que é possível fazer nesse mundo. E sim... É esse tipo de grana, 50, 100 mil reais, 100 mil dólares, depende da moeda que você está negociando. Você não tem ideia das barbaridades que essas pessoas fazem e chega a coisas assim impensáveis. Que nem droga, né? Quanto mais difícil, mais difícil, mais você caro. Quer. Mais difícil, mais caro. E assim, é uma loucura. E aí eu fechei e falei, eu não quero nem entrar mais na Deep Web por conta disso. Aquilo ficou me atormentando. Porque quando eu caiu na real que aquelas cenas eram de pessoas, de crianças e bebês, eu falei assim, meu Deus, isso não é um filme. Isso não é um filme de terror. São pessoas. Como é que vocês veem uma situação dessa? O que está acontecendo? Vale tudo mesmo no mundo da política? Eu vejo a imbecilidade que está o nosso mundo hoje em dia. Hoje, tudo se resume no Brasil... Dizem que isso está acontecendo ao redor do mundo, mas como a gente está no Brasil, vamos pegar só o Brasil. Hoje o Brasil não se resume nem mais à direita e esquerda. O Brasil se resume a Lula versus Bolsonaro. Ou é o cara que gosta do Lula, ou é o cara que gosta do Bolsonaro, ou é o cara que odeia o Lula, ou é o cara que odeia o Bolsonaro. E qualquer assunto está levando
para esse ponto. Um cantor, ele não consegue mais só ir num show e só cantar. Ele tem que, em algum momento, militar. E se ele não militar, algumas pessoas vão cobrar ele. E a maioria nem no show dele vai. É só pelo prazer de poder alfinetar aquele cantor. A mesma coisa aconteceu com a Damares. A Damares foi ministra da Mulher e dos Direitos Humanos. É tipo assim, a pasta onde todo churume ela vai abrir e vai ver. Tudo que muita coisa estava de errado e que antes iam colocando por debaixo do tapete, não vamos cuidar disso agora, depois a gente vê, e aí a gente acabava vendo numa matéria do Fantástico, a Damares teve acesso. A Damares estava pregando num culto e nesse culto ela estava explicando as coisas que ela viu e toda a podridão que podia acontecer. Ao invés das pessoas olharem, que ela estava falando da Ilha do Marajó, e o brasileiro pegar um na mão do outro assim, ó, desculpa, Renato, tá aqui, ó. O brasileiro pegou um na mão do outro aqui, exatamente isso. Entendeu? E fala assim, ó, vamos lá, Renato. De repente o Renato não gosta da Damares, de repente eu gosto da Damares, mas aqui a gente não tá mais falando de Damares nem de Lula e Bolsonaro. De um tema sensível, mas agora estamos falando de crianças que estão sendo abusadas. Crianças, certo? O certo era todos os artistas terem dado as mãos e ter falado assim, vamos lá, nem que seja para provar que essa mulher tá mentindo. Vamos lá criar um fundo, vamos criar uma força-tarefa, vamos movimentar, e é o seguinte, a gente vai chegar lá. Vamos acabar com isso, né? A gente vai chegar lá. E se a Damares estiver falando a verdade, como eu não gosto da Damares, vou deixá-la de lado. Mas aqui eu vou resolver esse problema. Se a Damares estiver mentindo, então aí sim a gente descasca a Damares. Mas o certo era todo mundo ter se juntado e ir lá. Todo mundo ter chegado e falado assim, tá, o que a gente pode fazer? Explica para nós o que a gente pode fazer. Vamos colocar um holofote gigantesco em cima dessa bendita Ilha do Marajó. O mais engraçado ainda, trataram a Damares como se ela estivesse mentindo, sendo que na maior emissora que esse país tem inúmeras matérias falando sobre o mesmo assunto, contando sobre o mesmo lugar. Então, tipo assim, nós nos tornamos imbecis, fizeram uma petição para que a Damares não assuma o posto dela, sendo que ela teve mais de 500 mil votos. Ela foi eleita. Né? Ela não assuma porque ela estava denunciando um processo de pedofilia extremo. Isso. Não, mas estavam querendo colocar nela o crime de peculato. Tipo assim. Eu vi, mas não fiz nada. Eu vi, mas não fiz nada. Eu sei que tem, prevaricação. Desculpa. Mas aí acontece o seguinte: você chegar na Damares e querer colocar esse crime nela é a mesma coisa que você chegar num PM porque todo PM sabe onde tem uma biqueira e tal, e fala assim: por que você não foi lá e fechou? Você entendeu? Porque ele não demanda só dele. Não é o PM que vai sair lá como o Braddock e vai lá e vai fechar. O Rambo. Entendeu? Ele vai fechar. Não, ele depende de todo um aparato. É a mesma coisa que você chegar no PM e falar assim, você sabe onde tem uma biqueira, PM? O PM fala, sei. E ele fala assim, então você não fechou? Peculato. Entendeu? Estavam querendo colocar isso nela. E aí, Roma? Eu só posso concordar com o Negão. Por que a galera não juntou e falou assim, não, vamos criar um fundo, vamos juntar dinheiro, vamos, como o Negão colocou muito bem, vamos encher de luz ali na Ilha do Marajó, vamos investigar a fundo isso aí e vamos acabar com esse problema de vez. Será que tem? Tem. Até parece, Ricardo, que ninguém nunca nem tinha ninguém sabia que isso existia no planeta, né? Tem até quem defenda, você sabe disso, né? Sim. Tem até quem defenda isso daí. E por que não fizeram? Por que não fizeram? Porque mais uma vez, politizaram um tema mais do que sensível, ultrapassa qualquer limite de sensibilidade. E só para colocar um temperinho nessa história toda, teve um ator aí também que foi preso e depois foi solto. No dia 12 de outubro. Por conta de pedofilia. Não vamos esquecer muito disso. material. E ninguém falou nada. Comprovação de Pix pro menor. Ninguém falou nada. Essa que é 10 pesos e 10 medidas. Renato, é o seguinte, uma visão como um advogado. Cara, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver, tipo assim... eu vou me preocupar mais se ela viu de fato aquilo, se ela participou e o que desenrolou, ou, gente, precisamos fazer alguma coisa sobre isso. Quer dizer, eu vou nas entrelinhas do juridiquês, né, para ver se eu consigo pegar uma rebarba aqui para prejudicá-la, do que prejudicar o pedófilo. Quer dizer, eu prefiro prejudicar o denunciante do que prejudicar o pedófilo. E aí, o que está acontecendo E os advogados se juntaram, Prerrogativas também se juntou em relação a isso. E aí, como é que você vê um negócio desses? Seus colegas dizendo, não, agora vai ter que mostrar que fez uma ação, que tinha a Polícia Federal, porque senão você está lascada, você vai ser presa. E deixa os pedófilos lá. E aí, doutor?
Vocês me desculpem a franqueza, senhores. Me desculpem. Me desculpe. Já está desculpado. Só que isso não tem nada a ver. Vocês me perdoem, eu tô aqui na Jovem Pan falando. O que não tem nada a ver? Não tem nada a ver com nada. A gente está falando Estamos aqui no metaverso. A gente está falando aqui de fumaceira. Sabe o que é fumaceira? Diga lá, diga lá. Sabe o que é a pessoa tentar desviar o foco? Tá no segundo turno, o pessoal falando de assuntos, daí o Bolsonaro dá uma escorregada aqui, a Damares aparece com uma história absurda, uma coisa que me desculpe. Não, eu vou falar disso. Deixa eu isso. terminar, depois vocês falam. Mas a questão é o seguinte: uma fumaceira, não tem nada disso. O Ministério Público falou que não há esses fatos. Então ela vai lá e fala assim: mas tem pedofilia e está acontecendo na Ilha do Marajó. Ela tem que apresentar. Desculpa, Alessandro, ela não é um PM. Uma coisa é o PM não é entrar igual o Braddock na biqueira, como foi dito. Outra coisa é a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, no exercício do cargo, se soubesse disso de fato, e ela tinha todos os instrumentos à sua disposição para fazer a investigação e não o fez. Então, assim, evidentemente, eu não posso dizer que a Damares vai perder o mandato por isso, porque não perde o mandato, não é o caso de se perder o mandato. Não existe ação judicial eleitoral pertinente para isso, entendeu? Não existe, ela não fraudou a eleição, não estava na lei da ficha limpa, não comprou voto, não tinha nada a ver, ela já está eleita. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, ela pode sim responder por prevaricação. Eu discordo frontalmente de vocês. Por quê? Você tem que ter responsabilidade. Se você está falando que tem a prática de um crime, ainda mais alguém que exerceu o cargo de ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela tem que ter responsabilidade. Mas ali o que deu a suas... entender é que ela estava falando das coisas que já foram pegas. Tem que... E de uma maneira genérica. Ela falando como mulher e não como pego. Ministra. Uma situação de eu vi coisas assim. Ela viu, me então ela contaram, quer sabendo. Me contaram. Ela mesmo se desmentiu até depois. Em conversas, cara. É que, de novo, de novo, criar o espantalho. O foco era a pedofilia. Aí tira o foco da pedofilia e põe... Não, vamos ver se ela estava dentro da lei do seu processo das prerrogativas da ministra. Gente, e outra coisa, Renato, ela não estava tentando desviar um assunto que tivesse a ver com o Bolsonaro, porque ela falou isso dentro de uma igreja. Ela chamou quem deixou isso público... Chamaram a atenção para ela. Quem deixou isso público foi a mídia e os artistas. Isso é absolutamente Então, tipo assim, como que foi ela que tentou tirar o foco se foram os artistas No meio de um segundo turno, essa pessoa chega e fala que houve... mas eu entendo você. Assim, mas você está falando que ela quis tirar... transtornada a pessoa ela quis tirar que o uma foco. denúncia de pedofilia é uma cortina de fumaça. Mas quem jogou isso para jogo eu fico transtornado, foram os outros. Eu fico transtornado foi ela. que a gente tem tanto assunto para tratar hoje no segundo turno. Mas, gente, por que você está relacionando o segundo turno com a Damares? Pelo amor de Deus, a mulher estava dentro de uma igreja. Renato, pelo amor de Deus, por que tudo tem que estar relacionado com o Bolsonaro? Se cai um cometa... Não, Bolsonaro. Não tem nada a ver com... vocês que fazem isso. Se estoura uma bomba, Bolsonaro. São vocês que fazem isso, que relacionam tudo com o Bolsonaro? A Acabou de Damares falar. é uma cristã, ela é uma mulher que foi abusada quando era criança, que zoaram do abuso que ela sofreu, relativizaram toda a situação de abuso dela, que ela, hoje em dia, ela assumiu um papel importantíssimo no ministério e ela, como mulher cristã, que foi abusada quando era criança dentro de uma igreja, falou sobre os casos de pedofilia que ela viu quando ela estava no ministério e as pessoas chamam isso de cortina de fumaça para tirar o foco do Bolsonaro? Não, isso é bizarro. Ela não pode falar nada. Não, o mundo acabou. Tem que mostrar. Agora é só segundo turno, é só eleição. Qualquer coisa que você fale vai ter que... É que nem o Negão falou. O cara não pode fazer um show que ele vai ter que militar no show. Quando que a Damares ouviu se não militar, falar vai ser isso? cobrado. Cara, é a mesma coisa que o Negão falou. Quando ela falou, dentro da igreja. Quando que ela todo falou mundo que tinha sabe, essas informações? quem quiser encontrar droga, sabe onde encontrar. Até o PM sabe onde tem. Mas ele não pode ir lá feito o Braddock ou Então o vamos lá. E pegar. Mesma coisa. Mas a Damares podia. Agora, se eu chegar aqui e falar assim... Mas você olha, acha que não eu sei tem que um ele projeto dentro do ministério para buscar pedófilos? Quando você assiste o vídeo, quando você assiste o vídeo da Damares, o que passa não é que ela viu uma coisa e não conseguiu ir lá. Não fez nada. O que passa é tipo assim, é como se ela já tivesse lido os casos.
Os casos de quem já foi Mas pego. quais casos? Porque ela cita relatos, Cara, pessoas você quer que ela citam. cite todos os milhões de casos de pedofilia? ela cita de um jeito. Não tem esses casos. O Ministério Público, não sou eu que estou dizendo, o Ministério Público, naquela localidade, disse, cadê esses casos? Cara, tem vídeo na internet de homem em lancha, beijando criança na boca, Mas tem vídeo da internet ilha. de extraterrestre. Ah, você tá me dizendo que aquilo ali é falso? Meu Deus vídeo do da céu. internet. Aí, Você Renato, tá me dizendo que aquilo é falso? você relacionar pedofilia com ET... Não, eu não tô fazendo Ela tá isso. errada Meu em falar Deus que ela do viu céu. caso de pedofilia. Isso que você quer me dizer? Que ela tá errada. Que ela não devia ter feito isso. Gente, porque e ela segunda estava numa coisa, situação tem que ficar informal, quietinha. dizendo há vários relatos, nós ouvimos da população. Não tem a população falando, olha, vai ali, porque ali tem um cara que arranca os dentinhos. Não, eu sei de caso, acontece assim. Mas e isso ela é uma tava, barbaridade. olha, eu Ela tem ouvi... que- como é que uma pessoa sendo Mas você acha que isso não ministra- existe, cara? Eu vi com meus próprios olhos, eu vi. Então quer dizer que eu também fiz a prevaricação? Porque eu não denunciei? Assim, é uma Exatamente, mudança você de entendeu? foco. A Globo, Realmente existe uma mudança de foco. fez mais de uma reportagem em cima disso. Existe um trabalho de mudança assim, de foco, como você falou, de fato. O pessoal que está criticando essa exposição que ela fez, tentando tirar o foco do pedófilo e passando o foco É isso para aí, ela. Qual é o pedófilo? Essa é O a da história. Globo. Cara, por Sim, exemplo, esse cara foi por preso. exemplo... Esse E cara foi solto, preso. e já foi Ela tá solto. falando numa igreja. Você quer que ela fale na igreja? Não, esses dias eu tava lá... Ó, de teve acordo com o caso do relatório fulano. 5, página 7, Aqui, ó. Tem aqui fizemos um o estudo relatório sobre o de caso, pedófilo. O 100 pedófilo, páginas, inclusive, ó, chama tamo José aí. Maria, o RG dele é tal. A criancinha, Tipo inclusive, ó, sanguíneo, que estou é. com fotos aqui esbaçadas, você não conhecia a criancinha. Cara, era uma conversa. Era uma absurdo. conversa dentro de uma igreja. É absurdo a pessoa Gente, negar eu acho que você tem não era um razão. TCC, não era Não, um trabalho de conclusão. Eu acho que o Renato teria razão se fosse, por exemplo, ó, a ministra Damares está sendo sabatinada aqui na Isso. Globo. Aí ela pega e solta isso. Aí Se faria fosse sentido. um veículo oficial, ela não poderia sair Isso. tacando Porque quem informação deixou isso aleatória, mas famoso, não quem é. deixou isso, eu vim saber disso pelo UOL. Quem deixou isso famoso não foi não foi a Damares Olha, que fez alguém uma... filmou. Sabe que Alguém chega ao Exatamente, ponto? esse é o bombou. ponto. Quem Esse é o bombou? Não, chega Eu ao sei quem ponto. filmou. Chega ao contra ponto tão ela. ridículo que, de novo, o Lula tem razão. Você pode pegar qualquer coisa e transformar numa mentira. Ou seja, você pode contestar e o povo gosta dessas coisas. Ah, porque o cara falou do jacaré. Tira do contexto. Ah, da gripezinha, que foi o Drauzio. Ele estava falando no vídeo. Ó, igual aquele médico da Globo que falou que era uma gripezinha. Vai passar. Ele falou que era gripezinha. Ó, o cara é canibal. Olha, é canibal. Agora ele é pedófilo. De um negócio de um ano atrás que ele falou das meninas que podiam estar sofrendo algum tipo de abuso. Não, ele é pedófilo. Ele saiu de moto E pra outra, pegar e outra, meninas de não 14 faz anos. sentido Cara, falar que é tão isso- ridículo isso que chega a ser, tipo, eu não sei quem que pode acreditar nisso e passar pra frente. Ou a pessoa realmente é idiota, ou ela compactua com acabar com a raça humana. Não, e no caso da Entendeu? A gente Damares, tá num não nível tentaram falar tão assim. baixo A que não dá pra denúncia entender dela mais. foi antes do negócio do Bolsonaro polemizar. Não, Não, tem e no como caso dizer da que aquilo foi pra Damares, passar no caso da pano pra Damares ele. não tentaram chegar nela e dizer assim, Damares, você está mentindo, mais ou menos que o Renato falou, você está mentindo porque você está inventando um fato, não sei o quê. No caso da Damares, quiseram passar que ela estava mentindo porque na Ilha do Marajó não acontecia nada disso. Foi assim que tentaram Exatamente. legitimizar ela. Mas não tem Entendeu? provas Tipo, em relação a Gente, isso. mas não Aí precisa a ter gente- provas. Ela Aí estava numa como conversa não informal dentro de Como uma não precisa- igreja. É a mesma coisa que eu vou falar pra você. Renatão, tem tráfico de mulheres. Aí você vira pra mim, prova, Ricardo, porque senão é uma tem calúnia. tráfico de mulheres, tem pedofilia. Então, pedofilia é pronto. uma coisa absurda. Então, é isso Acho que ela estava aqui, dizendo, vamos cara. pra Pelo parte que a amor de gente concorda Deus. primeiro. Sim, não é isso que tá em Todos questão. aqui Parece que era uma reunião É. ministerial, a qual ela estava relatando coisas de forma oficial e ela não fez nada. É isso que as pessoas Mas estão ela querendo estava falar. dizendo que ela, olha lá, a gente concorda aqui que todos aqui concordamos que pedofilia é um negócio absurdo. Sim. Pedofilia, vamos lá, vamos para as coisas que a gente concorda primeiro. Eu acho que o nosso ponto de discordância é o seguinte, ela não estava dizendo que ela ficou sabendo a partir de um relato de um fiel ou de alguém. Ela disse que quando ela estava no ministério, no exercício do cargo de ministra da Mulher dos Direitos Humanos, ela teve contato com populares que relataram determinados fatos. Que talvez, É Renatão, essa a história. pode Poxa não ter vida. se comprovado. Às vezes é uma Então, coisa mas daí que por joga que não foi pra frente? irresponsavelmente. Não, então, cara. a questão é o seguinte, por que na escala ela só está abaixo, enquanto ministra, né, ela só estava abaixo do próprio presidente da República, altíssimo escalão, ministra Tá, bicho, da mas mulher. o que isso Ela muda? poderia ter feito muita coisa.
Pô, e não fez? Eu tenho certeza. Cara, essa mulher fez muita coisa no ministério. Não, mas ela falando em relação e mesmo as pessoas ridicularizando ela. Então, mas nesse mesmo vídeo mostra ela falando as coisas que ela fez. Exatamente. Então, mas eu tô falando Só que não tá bombando. Muita gente falou que ela tava... Muita gente falou que ela estava fazendo um programa eleitoral na igreja por causa disso. Por ela falar assim, ó, na igreja... Quando chegou... Antes estava acontecendo isso e isso. Chegou o Bolsonaro, a gente criou isso. Aí depois do criou isso, ela começa a falar das coisas que aconteciam. Pegaram o clipado. Mais uma vez a gente cai naquela questão. O espantalho. Mais uma vez. Por que ninguém está preocupado em focar nos pedófilos? Exatamente. Porque não vale a pena. Porque ela não estava preocupada. Como ela não estava preocupada, meu Deus? Calma aí. Você caiu na falácia, Renato. Não foi uma falácia. Ela cita, Renato. Renato, ela literalmente fala todas as ações que o Ministério tomou. Por isso que estavam falando que ela estava fazendo... Por isso falaram que ela estava fazendo campanha dentro da igreja. Eu tô falando uma coisa que assim, bom, se você fosse ministro dos direitos humanos, da mulher, etc., você tem uma informação de que tem pedofilia na Ilha do Marajó, com fatos muito específicos, porque ela deu detalhes, falou de comida, de dente, enfim, umas coisas grotescas. Você tem essa informação. Você deixa de fazer alguma coisa... É esse o ponto da prevaricação. Vamos lá, e se for lenda urbana? Ela ouviu aquilo, foi lenda urbana. E ela está dizendo o que as pessoas relatam lá. Se existe ou não, é uma outra questão. De repente, é o Zé Doidinho que está falando, ele aumenta. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Mas existe uma grande diferença entre uma conversa formal, um interrogatório, uma pesquisa, uma diligência, e alguém falar, ih, doutor, você não sabe o que acontece aqui. Sabe o que já aconteceu? Aconteceu de cara arrancar os dentinhos, já aconteceu do outro, só dá mingauzinho. Então, ela falou... Pessoas, e ela falou exatamente isso. Pessoas me contam isso. Não foi uma dirigência, não foi um interrogatório, não foi algo que deixou passar. Ah, quer dizer que você teve contato com isso e deixou passar? Não. Eu acho que deveriam ir lá. As pessoas estavam contando deveriam ir lá até, que nem o Renato falou assim, ó, beleza, tem uma galera que quer provar que a Damares não presta e tal. A gente volta pra pro isso, mesmo vamos lá na Ilha do Marajó. Parece que ninguém tá Vamos botar uma luz naquilo ali. A gente volta pro mesmo. Se a gente chegar e ver que a Damares aumentou, mentiu, aí é o seguinte, vamos pra cima da Damares. Mas se não, vamos ajudar a Damares. Está sendo feito. Não é. O próprio Ministério Público não, é a crucificação dela. Ela que virou o réu, em vez do pedófilo virar o réu. Vamos voltar aqui, Ricardo. Você me falou sobre lenda urbana. Renato. Isso. Lenda urbana. Poxa vida, a cidadã, ela foi ministra. Foi. Ela agora não estava nas funções de ministra, ela estava dentro de uma igreja, como uma cristã, senadora, conversando com outros fiéis. Cara, vocês não conseguem definir isso. Mas a gente tem a mesma coisa, quando você estiver lutando, você vai ser sempre um advogado? Você vai ter sempre que me ouvir como um advogado? Você não pode me ouvir como um amigo? Você não pode me ouvir como outro... Mas não é isso que eu estou tratando. É lógico que estão tratando isso. Eu estou tratando da questão seguinte. A pessoa que foi ministra, agora eleita senadora da República, altíssimo cargo, importante cargo no Distrito Federal, como é que uma pessoa dessa chega e, se não é verdade, conta uma lenda urbana? Ela não estava... De novo, ela não estava na função nem de ministra nem de senadora. Ela estava de uma cristã dentro de uma igreja. Falando, vocês não entendem isso? Para mim, não é possível vocês entenderem isso. Para mim, o que está rolando é uma má vontade. Lógico que é má vontade. Total. Ninguém está preocupado em investigar a denúncia. Hoje no Brasil só existem duas coisas: Bolsonaro e Lula. Qualquer coisa que aconteça. Eu vou dar um exemplo que aconteceu com o Lula. Matou? Vamos ver se o cara vota no Lula ou vota no Bolsonaro. O Lula agora no debate pegaram uma cena do Lula em que o fotógrafo dele explica, ó, câmera ali. Aí ele olha e fala assim, pô, Stuquinha, você não sabe de porra nenhuma. Exatamente. Mas claramente dá pra você ver que ele tá zoando, que é alguém com quem ele tem intimidade. Quando eu vi a cena, eu falei, normal a cena. Você tá falando, é alguém que... Mas, negão, sabe o que me chamou nessa cena? Mas pegaram o Lula o Alckmin. Vocês viram o Alckmin? Então isso me pegou mais. O Alckmin saiu como um ratinho, assim, estamos aqui pra fazer... Quando ele viu o Lula, isso me pega mais. Ele saiu e ficou assim, ó. Exatamente. Murchou. A cena do Alckmin murchando me pega mais do que o Lula brincando com o fotógrafo dele. Era o Lord Vegan, e o Lula vindo, e o Alckmin... E o Alckmin é assim, ó. Aliás, isso é incrível, né? Isso é incrível. Mas essa má vontade, você vê que essa má vontade chega nesse ponto. Não rola no caso da Damares. Eu até entendo alguém chegar e falar assim, ó, Damares, você tá pregando dentro da igreja. Eu sou um cara que sou contra. Pregação dentro da igreja. Dentro da igreja, o cara dizer, ó, volta Lula, volta Bolsonaro, eu sou contra. Totalmente contra isso. Entendeu? Agora, assim,
até aí você podia até cobrar dela, porque ela fala das coisas, que quando entrou esse governo, e aí o governo resolveu, beleza, agora você chegar e ao invés de falar assim, quer saber, vamos lá na Ilha do Marajó só para ver se a Damares está mentindo ou está falando a verdade.